Oi pessoal, aqui é a ASMR. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar lendo juntamente com vocês o livro do autor Khaled Hosseini, O Caçador de Pipas. Não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo, mas se vocês gostarem, deixe nos comentários que eu posso fazer a parte 2 ou quem sabe continuar lendo em cada vídeo com vocês um pouquinho desse livro, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like para me ajudar, porque o canal ainda é novo, então eu preciso muito da ajuda de vocês. Peço perdão se tiver algum barulho de fundo, porque às vezes acontece dos cachorros, né, da vizinhança latirem, os vizinhos, enfim. Desculpa também se eu ler algum nome incorretamente, porque esse livro tem alguns nomes bem diferentes. E é isso, pessoal. Bom vídeo e bom relaxamento. O Caçador de Pipas. 1. Dezembro de 2001. Eu me tornei o que sou hoje aos 12 anos, em um dia nublado e gélido do inverno de 1975. Lembro do momento exato em que isso aconteceu, quando estava agachado por detrás de uma parede de barro parcialmente desmoronada, espiando o beco que ficava perto do riacho congelado. Foi há muito tempo, mas descobri que não é verdade o que dizem a respeito do passado, essa história de que podemos enterrá-lo, porque de um jeito ou de outro, ele sempre consegue escapar. Olhando para trás agora, percebo que passei os últimos 26 anos da minha vida espiando aquele beco deserto. Um dia no verão passado, meu amigo Raim Khan me ligou do Paquistão. Pediu que eu fosse vê-lo. Parado ali na cozinha, com um fone de ouvido, sabia muito bem que não era só Raim Khan que estava do outro lado daquela linha. Era o meu passado de pecados não espiados. Depois que desliguei, fui passear pelo Lago Sprinkles. Na orla norte do parque da Golden Gate. O sol do início da tarde cintilava na água onde navegavam dezenas de barquinhos em miniatura, impulsionados por um ventinho ligeiro. Olhei então para cima e vi um par de pipas vermelhas planando no ar, com rabiolas compridas e azuis. Dançavam lá no alto, bem acima das árvores da ponta oeste do parque, por sobre os moinhos, voando lado a lado como um par de olhos fitando São Francisco, a cidade que eu agora chamava de lar. E de repente, a voz de Hassan sussurrou nos meus ouvidos: "Por você, eu faria isso 1000 vezes." Hassan, o menino de lábio leporino que corria atrás das pipas como ninguém. Sentei em um banco do parque, perto de um salgueiro. Pensei em uma coisa que Raim Khan disse há pouco tempo antes de desligar, quase como algo que lhe houvesse ocorrido no último minuto. Há um jeito de ser bom de novo. Ergui os olhos para as pipas gêmeas. Pensei em Hassan, pensei em Baba, em Ali, em Cabul. Pensei na vida que eu levava, até que aquele inverno de 1975 chegou para mudar tudo e fez de mim o que sou hoje. 2. Quando éramos crianças, Hassan e eu trepávamos nos choupos da entrada da casa de meu pai e ficávamos chateando os vizinhos, usando um caco de espelho para mandar reflexos de sol para suas casas. Sentávamos um defronte do outro, nos galhos mais altos, com os pés descalços pendurados no ar e os bolsos das calças cheios de amoras e nozes secas. Ficávamos nos alternando com o espelho enquanto comíamos amoras, jogando os frutos um no outro,
entre risinhos e gargalhadas. Ainda posso ver Hassan encarapitado naquela árvore, com o reflexo do sol faiscando por entre as folhas no seu rosto, quase perfeitamente redondo. Um rosto de boneca chinesa, talhado em madeira de lei. O nariz grande e chato, os olhos puxados e oblíquos, como folhas de bambu. Uns olhos que, dependendo da luz, pareciam dourados, verdes e até cor de safira. Ainda posso ver as suas orelhas miúdas, dobradas feito conchas, e a protuberância do queixo. Um apêndice de carne que parecia ter sido acrescentado como simples lembrança de última hora, e o lábio fendido, bem naquela linha do meio, em um ponto em que a ferramenta escorregou. Ou quem sabe, foi apenas porque o artesão das bonecas chinesas já estava cansado e se descuidou. Às vezes, lá no alto daquelas árvores, dizia para Hassan pegar o estilingue e atirar nozes no pastor alemão caolho do vizinho. Ele não queria, mas se eu pedisse de verdade, ele não me diria não. Hassan nunca me negava nada, e era fera com a atiradeira. Seu pai ali sempre nos apanhava e ficava furioso, ou tão furioso quanto possível no caso de alguém gentil como Ali. Com o dedo em rixe, mandava que descêssemos da árvore. Pegava o espelho e repetia o que sua mãe lhe dizia, que o diabo também faz os espelhos reluzirem, e faz isso para distrair os muçulmanos durante as orações. E ri depois que já conseguiu o que queria, acrescentava ele, invariavelmente olhando para o filho com ar severo. Está bem, pai, murmurava Hassan, fitando os próprios pés. Mas ele nunca me entregava. Nunca disse que tanto o espelho quanto as nozes atiradas no cachorro do vizinho tinham sido ideia minha. Os choupos margeavam o caminho de tijolos vermelhos que levava a um portão de 2 folhas, todo feito de ferro fundido. Por seu turno, este se abria para a rua que dava acesso à propriedade de meu pai. A casa ficava à esquerda e tinha um quintal nos fundos. Todos eram unânimes em dizer que meu pai, o meu baba, tinha construído a casa mais bonita do distrito de Wazir Akbar Khan, um bairro novo e rico ao norte de Cabul. Havia até quem dissesse que era a casa mais bonita de toda a cidade. Uma ampla alameda ladeada por roseiras conduzia à casa espaçosa, com piso de mármore e janelas enormes. Intrincados mosaicos de ladrilhos que Baba escolheu a dedo em Isfahan recobriam o chão dos 4 banheiros. Tapeçarias com fios dourados que Baba comprou em Calcutá revestiam as paredes, e um lustre de cristal pendia do teto abobadado. Meu quarto ficava no andar de cima, junto com o do meu pai, e seu escritório, também conhecido como sala de fumar, eternamente cheirando a tabaco e canela. Era lá que Baba e seus amigos se reclinavam nas poltronas de couro preto depois que ali tinha acabado de servir o jantar. Todos enchiam os cachimbos, só que meu pai sempre dizia engordar o cachimbo, e conversavam sobre seus 3 assuntos favoritos: política, negócios e futebol. Às vezes, eu perguntava se podia ir sentar lá, junto com eles, mas Baba ficava parado na porta. Agora vá, dizia ele, isso é coisa de gente grande. Por que não vai ler um daqueles seus livros? Fechava a porta e me deixava imaginando por que, com ele tudo era sempre coisa de gente grande. Sentava junto da porta, abraçando os joelhos contra o peito. Algumas vezes ficava sentado ali 1 hora, outras vezes 2, ouvindo as conversas e os risos deles. A sala de estar
no andar térreo, tinha uma parede em arco, com estantes feitas sob medida. Nelas ficavam os porta-retratos, com as fotos de família. Uma foto antiga e desbotada de meu avô com o rei Nadir Shah, tirada em 1931, 2 anos antes do assassinato do rei. Estavam parados junto de um veado morto, ambos usando botas de cano alto e com rifles pendurados nos ombros. Tinha uma foto da festa do casamento de meus pais. Baba todo elegante em seu terno preto e minha mãe uma princesinha sorridente, vestida de branco. Ao lado, Baba e seu sócio e melhor amigo, Rain Khan, parados diante da nossa cava. Nenhum dos dois está sorrindo. Nessa foto, sou um bebê no colo de meu pai, que tem um ar sério e cansado. Estou em seus braços, mas é o mindinho de Rain Khan que os meus dedos estão segurando. Essa parede em arco dava para a sala de jantar, em cujo centro havia uma mesa de mogno com espaço de sobra para 30 convidados. E considerando-se o gosto de meu pai por festas extravagantes, era exatamente isso que acontecia quase toda semana. Na outra ponta da sala ficava uma grande lareira de mármore, sempre iluminada pelo brilho alaranjado do fogo durante todo o inverno. Uma grande porta de correr, envidraçada, se abria para uma varanda em semicírculo que dava para 8 metros quadrados de terreno e as aleias de cerejeiras. Baba e Ali tinham feito uma horta perto do muro, que ficava do lado leste. Plantaram tomates, hortelã, pimenta e uma fileira de milho que nunca pegou de verdade. Hassan e eu chamávamos aquele canto de Muro do Milho Doente. Na parte sul do jardim, à sombra de um pé de inéspera, ficava a casa dos empregados, uma casinha modesta, onde Hassan morava com o pai. Foi ali naquele pequeno casebre que Hassan nasceu no inverno de 1964, um ano depois que minha mãe morreu durante o meu parto. Nos 18 anos que vivi em Cabul, só entrei na casa de Ali e Hassan umas poucas vezes. Quando o sol começava a se pôr atrás das colinas e tínhamos acabado de brincar, nos separávamos. Eu passava pelas roseiras a caminho da mansão de Baba e Hassan ia para a casinha de pau a pique onde nasceu e morou por toda a vida. Lembro que ela era minúscula, limpa e fracamente iluminada por 2 ou 3 lampiões de querosene. Havia 2 colchões em lados opostos da sala. Um velho tapete Herati com os rasgões no meio, um tamborete de 3 pernas e, em um canto, uma mesa de madeira onde Hassan fazia os seus desenhos. As paredes eram nuas, exceto por uma única tapeçaria bordada com contas que formavam as palavras Allahu Akbar, um presente que Baba trouxe para ali de uma de suas viagens a Mashhad. Foi nesse casebre que Sanaubar deu à luz a Hassan, em um dia frio de inverno de 1964. Enquanto minha mãe morreu de hemorragia durante o parto, Hassan perdeu a sua menos de uma semana depois de nascer. E para um destino que a maioria dos afegãos considera pior que a morte, ela fugiu com uma trupe de cantores e dançarinos ambulantes. Hassan nunca falou da mãe, como se ela jamais tivesse existido. Sempre me perguntei se sonharia com ela, se tentaria saber que aparência tinha, por onde andaria. Ficava imaginando se gostaria de conhecê-la. Teria saudade dela como eu tinha da mãe que não conheci? Certo dia, quando estávamos indo da casa de meu pai ao cinema Zainab ver um novo filme iraniano,
Cortamos caminho pelo acampamento militar perto da escola secundária Stikol. Baba tinha nos proibido de passar por aquele local, mas nessa época ele estava no Paquistão com Raim Khan. Pulamos a cerca que rodeava o acampamento, saltamos um pequeno regato e chegamos ao terreno enlameado, onde velhos tanques abandonados ficavam acumulando poeira. À sombra de um desses tanques havia um grupo de soldados fumando e jogando cartas. Um deles nos viu, fez sinal ao companheiro que estava ao seu lado e chamou por Hassan. "Ei!" exclamou ele. "Conheço você." Nunca tínhamos visto aquele sujeito antes. Era um homem atarracado de cabeça raspada e barba por fazer. O seu jeito de nos olhar e o sorriso que deu me apavoraram. "Continue andando", murmurei para Sam. "Ei, Azara, olhe para mim. Estou falando com você", berrou o soldado. Entregou o cigarro ao sujeito que estava ao seu lado e fez gestos obscenos com as mãos. Depois, continuou afrontando Hassan. "Sabia que conhecia sua mãe? Conheci muito bem." Os outros soldados riram. Um deles continuou a provocar Hassan. E eu disse para continuar andando. "Continue andando." O soldado continuava. Mais tarde, no escuro, depois que o filme já tinha começado, ouvi Hassan fungando ao meu lado. As lágrimas lhe escorriam pelo rosto. Cheguei mais perto, passei o braço por suas costas e o puxei para mim. Ele encostou a cabeça no meu ombro. "Aquele cara confundiu você com outra pessoa", sussurrei. "Confundiu sim." Pelo que me disseram, ninguém se surpreendeu realmente quando Sanalbar fugiu. Na verdade, o que deixou todo mundo espantadíssimo foi quando Ali, um homem que sabia o Corão de cor, se casou com Sanalbar, uma mulher 19 anos mais jovem, linda, mas sabidamente sem escrúpulos, que vivia de sua reputação nada honrosa. Como Ali era uma muçulmana Shia da etnia Hazara, era também sua prima irmã e, portanto, seria natural que fosse escolhida para ser sua esposa. Mas, afora isso, Ali e Sanalbar tinham muito pouco em comum, principalmente em termos de aparência. Enquanto os olhos verdes brilhantes e o rosto malicioso de Sanalbar haviam, segundo consta, atraído inúmeros homens para o pecado, Ali tinha uma paralisia congênita dos músculos faciais inferiores, o que o tornava incapaz de sorrir e lhe dava um ar constantemente carrancudo. Era muito estranho ver Ali feliz ou triste, pois no seu rosto enrijecido apenas os olhos castanhos e oblíquos brilhavam com um sorriso ou se umedeciam com a tristeza. Dizem que os olhos são as janelas da alma. Isso nunca foi tão verdadeiro como no caso de Ali, que só podia se revelar através deles. Ouvi dizer que o andar sugestivo e o rebolado de Sanalbar faziam os homens sonharem com infidelidade. Mas Apóllo deixou Ali com a perna direita atrofiada e torta. Pura pele colada nos ossos, com apenas uma camada de músculos fina que nem papel. Lembro de um dia, quando eu tinha 8 anos, e Ali estava me levando ao bazar para comprar nã. Eu ia caminhando atrás dele, cantarolando e tentando imitar o seu andar. Vi que balançava a perna descarnada, fazendo um movimento circular. Vi que todo o seu corpo despencava para a direita cada vez que ele punha esse pé no chão. Parecia um verdadeiro milagre ele não cair a cada passo que dava. Quando tentei fazer a mesma coisa, quase me estatelhei na sarjeta e comecei a rir.
Ali se virou e me pegou imitando o seu andar. Não disse nada, nem na hora, nem nunca. Apenas continuou andando. A cara de Ali e o seu jeito de andar assustavam alguma das crianças menores da vizinhança. Mas o maior problema mesmo era com os meninos mais velhos. Corriam atrás dele na rua e debochavam quando passava cambaleando. Alguns deram para chamá-los de Babalu ou Bicho-Papão. Ei, Babalu, quem você comeu hoje? Gritavam ele em meio a um coro de risada. Quem você comeu, seu Babalu de nariz achatado? Falavam do nariz achatado porque tanto Ali quanto Hassan tinham os traços mongoloides característicos dos Hazaras. Durante anos, isso foi tudo o que soube a respeito desse povo, que descendiam dos mongóis e eram parecidos com os chineses. Os livros didáticos raramente os mencionavam e só se referiam às suas origens de passagem. Até que um dia, quando estava bisbilhotando as coisas de Baba no seu escritório, encontrei um dos velhos livros de história da minha mãe. O autor era o iraniano chamado Khorrami. Soprei a poeira que o cobria. Levei-o comigo para a cama naquela noite e fiquei espantadíssimo ao ver um capítulo inteiro sobre a história dos Hazaras. Um capítulo inteiro dedicado ao povo de Hassan. Foi aí que fiquei sabendo que meu povo, os Pashtuns, tinham perseguido e oprimido os Hazaras. Li que estes tentaram se rebelar contra os Pashtuns no século XIX, mas foram dominados com violência indescritível. O livro dizia ainda que meu povo matou os Hazaras, expulsou-os das suas terras, queimou as suas casas e vendeu as suas mulheres como escravas. Dizia também que essa opressão de um povo pelo outro se deveu em parte ao fato de os Pashtuns serem muçulmanos suni, ao passo que os Hazaras são Shia. O livro falava de muitas coisas que eu não sabia, de coisas que os professores não mencionavam, coisas que Baba também não mencionava. Por outro lado, falava de coisas que eu sabia, como por exemplo que as pessoas chamavam os Hazaras de comedores de camundongos, nariz achatados, burros de carga. Já tinha ouvido alguns meninos da vizinhança gritarem essas palavras para Hassan. Na semana seguinte, depois da aula, mostrei o tal livro ao meu professor e indiquei o capítulo sobre os Hazaras. Ele passou os olhos por algumas páginas, deu uma risadinha e me devolveu o livro. É só isso que essa gente Shia sabe fazer bem, comentou juntando seus papéis. Posar para mártires, franziu o nariz. Quando pronunciou a palavra Shia, como se estivesse se referindo a uma espécie de doença. Mas, apesar de ter a mesma herança étnica e o mesmo sangue de família, Sanaubar fazia coro com as crianças da vizinhança que debochavam de Ali. Ouvi dizer que não escondia de ninguém o desprezo que sentia pela aparência dele. Isso lá é homem que se apresente? Zombava. Já vi burros velhos que dariam maridos bem melhores. Afinal de contas, quase todos desconfiavam que o casamento tinha sido uma espécie de arranjo entre Ali e seu tio, o pai de Sanaubar. Dizia-se que Ali tinha se casado com a prima para ajudar a salvar um pouco da honra do nome já manchado do tio. Muito embora Ali, órfão desde os 5 anos, não tivesse nenhum bem ou herança em especial. Ele nunca tentou se vingar de nenhum dos seus algozes. Em parte, suponho eu, porque jamais conseguiria alcançá-los arrastando atrás de si aquela perna torta. Mas, principalmente, porque era imune aos
insultos dos seus agressores. Tinha encontrado a alegria, o antídoto para qualquer sofrimento no momento em que Sanalbar deu à luz a Hassan. Foi tudo muito simples, sem obstetras, sem anestesistas, sem aqueles extravagantes aparelhos de monitoramento. Apenas Sanalbar, deitada em um colchão manchado e sem lençóis, tendo ali e a parteira para ajudá-la. E não precisou de muita ajuda, pois já ao nascer, Hassan foi fiel à sua natureza. Era incapaz de machucar quem quer que fosse. Uns poucos grunhidos, um ou dois empurrões, e Hassan saiu sorrindo. Segundo confidenciou a parteira tagarela ao criado do vizinho, que por sua vez se encarregou de espalhar para quem quisesse ouvir, Sanalbar teria dado uma olhada no bebê que ali segurava no colo e, ao ver o lábio fendido, teria exclamado com um risinho amargo: "Pronto", teria dito ela. "Agora você tem esse seu filho idiota para ficar sorrindo para você." Não quis nem mesmo segurar Hassan e 5 dias depois foi-se embora. Baba contratou a mesma ama de leite que tinha me amamentado para cuidar de Hassan. Ali nos disse que ela era uma Hazara de olhos azuis, natural de Bamiyan, a cidade das estátuas dos Budas gigantes. Que voz doce e melodiosa ela tinha, era o que ele costumava nos dizer. Hassan e eu sempre perguntávamos o que ela cantava, embora já estivéssemos cansados de saber. Ele nos contou essa história milhares de vezes, só queríamos ouvir ali cantando. Ele pigarreava e começava: "De pé, no topo da mais alta das montanhas, chamei por Ali, o leão de Deus. Ó Ali, leão de Deus, rei dos homens, traze alegria para os nossos corações, que tanto sofrem." Depois, repetia que as pessoas que mamavam no mesmo peito eram como irmãs, ligadas por uma espécie de parentesco que nem mesmo o tempo poderia desfazer. Hassan e eu mamamos no mesmo peito. Demos os nossos primeiros passos na mesma grama, do mesmo quintal, e sob o mesmo teto. Dissemos nossas primeiras palavras. A minha foi Baba, a dele, Amir, o meu nome. Olhando para trás agora, fico pensando que os alicerces do que aconteceu no inverno de 1975 e de tudo o que veio depois já estavam contidos nessas primeiras palavras.